Seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz de ter a sua companhia aqui hoje e principalmente para um assunto tão sério, um assunto tão pertinente que é o mês de Setembro Amarelo, né? A campanha de Setembro Amarelo. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa campanha, que já viu anúncios por aí, já viu algum tipo de movimentação em relação à campanha. E sim, esse será mais um vídeo que falaremos sobre a prevenção ao suicídio, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre não apenas a importância de buscar ajuda, mas um pouquinho além disso, onde não buscar ajuda. Mas para te introduzir um pouquinho desse contexto aqui, né, o mês de setembro, quando a gente fala, obviamente, sobre a prevenção ao suicídio, o que acompanha a isso, ou o que está diretamente ligado à prevenção, é o fato de estimularmos as pessoas, no geral, a entenderem a importância de cuidar da saúde mental, a entenderem a importância do papel dos profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, a entendermos que saúde mental não só não é brincadeira, mas também eu acho que colocarmos isso como uma prioridade. E talvez a gente realmente tenha alcançado um momento de população onde saúde mental tem sido realmente um assunto buscado, quer seja no Google, quer seja falado nas redes de conversa. Talvez a gente esteja quebrando um pouquinho daqueles tabus que a gente teve por tanto tempo, onde ninguém falava sobre isso, onde a gente tinha vergonha de falar sobre isso, onde as pessoas achavam que de certa forma isso era uma fraqueza, a gente buscar algum tipo de acompanhamento. Eu sei que esse estereótipo ainda existe, eu não estou descaracterizando isso, mas eu realmente vejo que a gente tem falado muito mais e trazido a consciência muito mais, e eu realmente acho que essas campanhas, quer seja de Setembro Amarelo, quer seja também as redes sociais, onde divulgaram muitos serviços psicológicos, enfim, eu acho que a gente está caminhando para uma conscientização da população muito grande. Porém, junto a isso, talvez a gente tenha desmerecido, ou a gente tenha, de certa forma, não compreendido o que é realmente um acompanhamento terapêutico, como isso se dá, a finalidade disso, e talvez descaracterizado um pouquinho a partir de tantos recursos que temos à nossa disposição, parece que até sem muita validação, e isso muitas vezes nos faz buscarmos por caminhos errados, ou caminhos que não sejam realmente os mais funcionais. Então, o meu objetivo aqui hoje é te guiar um pouquinho e entender onde não buscar ajuda, recursos que talvez pareçam ser algum tipo de ajuda, mas que não são e que podem sim trazer prejuízos. Então eu sempre vou defender que você busque por uma ajuda de um profissional que seja primeiramente capacitado a isso. Então aqui eu vou enfatizar, obviamente, quer seja um psiquiatra. Então hoje a população entende na finalidade de um psiquiatra aquele médico que vai primeiramente ali te guiar no sentido da medicação. Ele realmente é um médico para isso, né? Mas quando a gente fala de acompanhamento psicoterapêutico, eu sempre vou te dizer, eu vou ser a pessoa a te instruir a buscar por um psicólogo, que é realmente um profissional que foi treinado cientificamente, dizendo aqui, um profissional que busca por validação científica para os recursos que usa e para todas as estratégias que usa ali nesse acompanhamento, mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim. E hoje eu vou falar aqui sobre uma ferramenta em específico que eu realmente fiquei um pouco chocada de ver como essa ferramenta tem sido usada para substituir muitas vezes esse profissional que se capacitou por vários anos, que continua se capacitando e que traz algumas particularidades que esta ferramenta não irá substituir. E eu vou aqui falar hoje sobre inteligência artificial no uso como um recurso terapêutico. Você sabia que no Brasil hoje as duas maiores demandas da inteligência artificial, especificamente no site GPT, são pessoas buscando por companhia, ou seja, conversa. Então as pessoas estão ali logadas para conversar com o chat, como se realmente tivesse ali uma interação. E eu até vou fazer um parênteses aqui. O último episódio que a gente teve, a última troca que a gente teve aqui, foi sobre amizades na vida adulta, né? E eu falo um pouquinho sobre como parece que a gente está perdendo um pouco dessa habilidade, como parece que está ficando não só mais difícil, mas que a gente realmente está se distanciando desse vínculo humano. E eu falei muito sobre a fase ali dos 30, né? Os adultos, os jovens adultos, mas esse dado talvez comprova isso, né? Se a gente está
usando massivamente ali a inteligência artificial para conversar, é porque realmente tem alguma coisa errada, né? Realmente, assim, os nossos vínculos, eles estão se perdendo e esse dado só prova isso. Mas, juntamente a esse dado, uma outra razão pela qual as pessoas têm procurado e têm usado o site realmente tem sido para uma conversa terapêutica. Então, na imagem popular, o site GPT, ele pode ser ou ele está sendo usado como um terapeuta. E isso é muito problemático. E hoje eu quero te explicar um pouquinho o porquê dessa problematização, ou porquê isso deveria estar te preocupando. Quando a gente fala sobre psicoterapia, é importante que você e que o senso comum entenda que o objetivo da psicoterapia, primeiro, não é conversar. Esse eu acho que é um mito muito grande assim que a gente tem. As pessoas realmente acham que o profissional está ali para conversar. E já vou te adicionar aqui, se você vai para terapia para conversar, tá errado. Se o seu psicólogo, o seu profissional que você está usando está ali só para validar o que você fala, só para conversar, só para responder as suas perguntas ou só para contar sobre como foi a semana, isso não é psicoterapia, esse não é o objetivo final. Isso faz parte do processo, né? O processo se dá pela fala e obviamente isso vai ser de uma interação, então de uma conversa, mas o processo não termina aí, essa não é a finalidade. Ter companhia ou ter uma conversa não é a finalidade da psicoterapia. E qual é a finalidade então, né? A gente como profissional de saúde mental, a gente está ali guiando esse paciente ou a pessoa que procurou ali o serviço a partir da demanda que ele está trazendo. Então, obviamente, né, o paciente ele vai ter que trazer algo pra gente, então a partir disso começar então essa busca e essa jornada, diremos assim, mas com o objetivo de tornar esse paciente mais autoeficaz, mais autônomo, para que esse paciente, primeiro, ele não dependa da psicoterapia, né? Então, tem muita gente que fala, eu vou fazer psicoterapia então para sempre. Para sempre, em alguns casos muito específicos, que não é aqui o meu foco hoje, mas a psicoterapia, usualmente e prioritariamente, ela vai ter um início, um meio e um fim, e este fim é onde esse paciente ele consegue por si só, através dos recursos que foram guiados ali na psicoterapia, tomar melhores decisões, decidir por ele mesmo, conseguir avaliar situações de forma mais clara, conseguir ser mais eficaz, ter melhores resultados. Então, qualquer que seja das demandas, quer seja por um quadro realmente onde a gente está falando de uma depressão, de uma ansiedade, ou de uma demanda que talvez não esteja ali realmente num DSM, num CID, então de uma causa que traga algum tipo de prejuízo para esse paciente. Então, vamos dizer aqui uma procrastinação, quer seja uma insegurança. Então, isso não é um quadro psicológico, né? Você concorda comigo? Você não vai encontrar isso lá num CID descrito, mas sim, traz prejuízo. Então, esse paciente ele vai trazer essa demanda para uma psicoterapia, onde esse profissional, através de vários recursos e de algumas particularidades que eu vou transcrever aqui hoje, né? Vou descrever aqui hoje para vocês, mas eles vão juntos caminhar para essa autonomia final, que é o que eu te descrevi, né, como objetivo de psicoterapia. E como esse processo se dá? Então, esse processo, esse profissional, claro, primeiramente ele vai estar munido ali de um conteúdo científico, e é por isso que eu vou sempre falar sobre busca um profissional, além de ser um psicólogo, vou te dizer um psicólogo que esteja realmente interessado e buscando por validações científicas e por uma metodologia ali, por um embasamento para guiar esse processo. Então, esse profissional ele vai estar guiado ali da ciência, daquilo que já foi validado, daquilo que já foi testado, daquilo que mostra-se que existem resultados e bons resultados para ajudar com essa demanda que esse paciente está trazendo. Na psicologia, a gente até chama, a gente descreve alguns desses recursos como padrão ouro para algumas situações, ou seja, para alguns casos, para algumas demandas, nós temos sim protocolos que foram validados como o melhor protocolo para lidar com aquela situação. Então, o seu psicólogo ele vai saber exatamente qual protocolo usar para a demanda que você está trazendo, que já foi validada, já foi testada, já foi múltiplas vezes repetido a ponto de se provar como o melhor recurso para ajudar naquilo que você está trazendo. Então, isso traz muito mais confiabilidade para o processo. Concorda comigo? Então, a partir desse aparato científico, esse psicólogo ele também vai usar de alguns outros recursos
que eu vou chamar aqui como recursos adicionais, mas que são, talvez, ajudem a construir ali a coluna dorsal, ajudem a construir ali o porquê esse processo psicoterapêutico é tão importante e porque ele é tão funcional. O psicólogo ele vai estar ali munido também daquilo que a gente chama de escuta ativa. Esse profissional ele vai estar ali prestando atenção na subjetividade daquele paciente. O que isso quer dizer, Cris? Pensa aqui, ou entenda aqui comigo, que quando um paciente traz uma demanda para a gente, traz uma fala para um profissional, esse profissional ele vai estar ali focado em entender o significado daquela demanda, daquela frase, daquele contexto, daquela situação que a pessoa está trazendo, o que aquilo significa para ela, o porquê que aquele contexto para esta pessoa teve esse impacto. Será que esse contexto, será que essa situação, ela se mostra como um padrão na vida daquela pessoa? O psicólogo ele vai estar ali também te guiando, ajudando esse paciente a entender o significado por trás daquilo, tentando entender as crenças pessoais que estão por trás daquele acontecimento, por que aquele acontecimento foi tão significativo para aquela pessoa. Muitas vezes o profissional, quando a gente fala de uma escuta ativa, não é só escutar aquilo que está sendo falado, a gente está ali também prestando atenção no que não está sendo falado. Quer seja através do silêncio realmente, quer seja através de uma expressão facial, de uma lágrima, de um engasguinho de voz, tudo isso está comunicando alguma coisa, porque tudo isso para aquele paciente possui um significado. E aquele profissional ele está ali justamente para poder traduzir isso, para poder junto com esse paciente trazer isso à luz, discutirem juntos, guiarem por todas essas informações que estão sendo trazidas ali e conseguirem então caminhar para o objetivo final. Eu estou tentando traduzir aqui de uma forma muito simples, mas tentando adicionar todos esses aspectos que são tão importantes numa psicoterapia para que você consiga entender o porquê eu digo que hoje o que a gente tem como recurso de inteligência artificial não é preparado, não foi feito para substituir esse serviço. Então, se você acompanhou a minha linha de raciocínio até aqui, você já deve ter entendido um pouquinho onde eu quero chegar. Quando a gente está falando ali de um recurso de, primeiro, perguntas e respostas, que é hoje o sistema de um site GPT, por exemplo, a pessoa ali ela está unicamente providenciando, ou alimentando a plataforma, alimentando ali aquela conversa com o que ela está selecionando incluir, então está ativamente escrevendo e compartilhando aquilo que é da sua escolha. Não existe nenhum questionamento da interpretação desses fatos, não existe nenhum questionamento a partir das experiências particulares, do contexto onde essa pessoa está inserida, de todos esses significados que eu acabei de comentar, dos padrões, pensamentos que a gente chamaria até na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, às vezes pensamentos disfuncionais, nada disso está sendo questionado. A pessoa está fornecendo, alimentando ali a plataforma com essas informações, e como uma plataforma de pergunta e resposta, essa plataforma está simplesmente respondendo a partir desses dados que a plataforma está recebendo. E lembra que eu te falei que a psicoterapia ela não é um processo de pergunta e resposta? Muito pelo contrário, talvez um psicólogo, como eu disse já no começo, a gente não é uma conversa, mas talvez o psicólogo ele seja muito mais ali, não é para responder, mas para trazer ainda mais questionamentos, para trazer ainda mais perguntas, para trazer ainda mais, abrir mais janelinhas assim, sabe? Imagina uma cabecinha abrindo um monte de novas janelas e não afunilando essas janelas e não respondendo às janelas que foram abertas, por esse paciente ou por essa pessoa que está ali simplesmente alimentando a plataforma. A gente também já tem dados e relatos, histórias bastante trágicas, e talvez você já tenha visto alguma dessas histórias circulando aí pelas redes sociais, onde pessoas, infelizmente, realmente usaram dessas plataformas como um recurso e tiveram fins muito trágicos, muito tristes, porque a plataforma ela não estava ali conseguindo discernir todos esses aspectos que a gente está conversando ali e perceber que existe um risco real de vida do clínico envolvido, e a plataforma, obviamente, como eu disse, não é um recurso para isso. A plataforma não conseguiu identificar e e muitas vezes alimentou um pensamento destrutivo, e o final foi muito triste. Eu sei, talvez
você vai me interromper para ir falar, Cris, mas o site GPT já está melhorando, a OpenAI já está criando recursos, eu entendo. E é óbvio, né? A gente está falando de uma tecnologia que está se reinventando a cada dia. Mas é muito importante que a gente ainda entenda que a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, como recursos, não como substituições, né? E principalmente tecnologias que ainda estão sendo validadas, que ainda estão sendo descobertas. A gente está falando aqui sobre vidas, sobre saúde mental, sobre coisas tão sérias. Como podemos nós entregar a nossa vida ou nos colocarmos à mercê de recursos que ainda não foram testados para isso, que não podem de fato nos ajudar naquilo que realmente a gente precisa. Acho importante aqui também adicionar que quando a gente está num processo terapêutico e a gente identifica, né, que existe algum tipo de risco à vida, algum tipo de sinal de desesperança, o psicólogo, esse profissional, ele foi ali treinado, ele tem ali recursos para amparar essa pessoa, para buscar por uma rede de apoio e adicionar, então, nesse momento, para direcionar essa pessoa, direcionar muitas vezes a família. Então, é um processo delicado, de muitas mãos, quando a gente realmente percebe ali que existe algum tipo de risco. E, de novo, a plataforma, ela não está nem treinada e nem possui os recursos e as informações necessárias para que realmente essa pessoa seja amparada adequadamente. E por isso a gente percebeu e por isso a gente tem relatos aí, né, de histórias com fins tão trágicos como eu acabei de comentar aqui. Então, mais uma vez, eu quero te incentivar aqui a colocar como prioridade a sua saúde mental e tratar a sua saúde mental e tratar a sua vida com a seriedade e com a importância que ela merece. Qualquer acompanhamento, né, quando a gente fala de qualquer busca por ajuda à saúde mental, deve ser feita da forma mais responsável possível. E isso aqui digo te incentivando a buscar por profissionais que sejam realmente capacitados, treinados para isso, que tenham de fato o recurso científico, o conhecimento, mas que além disso ele também esteja ali observando a sua história de vida, a sua subjetividade e adicionando isso como um fator muito relevante e muito importante. Tem uma frase de um psicólogo que eu gosto muito e é muito usada no nosso contexto, né, para profissionais. Ele fala para profissionais, a frase diz um pouquinho assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Então o que ele está dizendo a parte científica é importante, né? O respaldo, o recurso ali, a teoria, ela é importantíssima, mas ele termina a frase dizendo assim: mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu gosto muito dessa frase porque ela acrescenta e ela fala, né, sobre a importância dessa subjetividade, dessa empatia, de alguém muitas vezes ali tocando a sua mão, mesmo muitas vezes literalmente, para te acompanhar nessa jornada e para instruir e para guiar, para realmente estar ali lado a lado num acompanhamento pessoal, único e individualizado. Eu espero que esse episódio, que essa conversa aqui hoje tenha te aberto um pouquinho a importância de se cuidar, de olhar para a sua saúde mental, mas de olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade. Se você hoje precisa de algum tipo de acompanhamento de saúde mental, se você conhece alguém, uma pessoa querida, um amigo, ajude essa pessoa, indique essa pessoa então que ela busque realmente por profissionais capacitados. Espero que isso possa chegar hoje em alguém que precisa desse conteúdo. Então eu até te convido a compartilhar para instruir ainda mais pessoas a mostrar que ótima tecnologia, ela está avançando, está chegando em proporções talvez que a gente nunca imaginou e que bom, em algum momento a gente vai poder começar a adicionar esses recursos, mas que a gente seja muito cauteloso e muito criterioso em entender em quem e como nós vamos confiar o recurso mais importante que a gente tem hoje, que é a nossa vida. Eu espero te encontrar num próximo episódio. Até mais. Tchauzinho.